Antes da gente começar a prática do nosso projeto, vai ser necessário a gente abordar alguns conceitos teóricos, principalmente aqueles que envolvem o Spring, para que você está começando com este framework não fique tão perdido quando a gente iniciar a parte prática. Vamos começar então abordando um conceito que é a base do Spring Framework, que é importantíssimo também dentro do Spring Boot. E esse conceito é a injeção de dependência. Mas o que vem a ser a injeção de dependência? Basicamente, ela é um padrão de projetos que já está implementado pelo Spring Framework e esse padrão possui alguns dos princípios e eu destaco os dois deles. O primeiro é a busca por diminuir o acoplamento entre classes. Na orientação a objeto, a gente tem dois conceitos importantes, que são o baixo acoplamento e também a alta coesão. A alta coesão ela está ligada ao princípio da responsabilidade única, ou seja, uma classe ela tem uma única responsabilidade bem definida. Por exemplo, a classe relógio ela deve apenas possuir métodos que lidam com hora, minuto, segundo, centésimo, milésimo e assim por diante. E se você quer medir a temperatura de um ambiente, não deveria colocar métodos com este fim na classe relógio, porque eles não fazem parte da responsabilidade de um relógio. Assim, a gente deveria criar uma classe chamada temperatura. Já o acoplamento é quando uma classe ela já o acoplamento é quando uma classe depende de outra ou outras classes. Então, quanto menos ela depende, menor vai ser o acoplamento. Dessa forma, o padrão de injeção de dependências tem esse princípio, que é manter, no caso, o baixo acoplamento entre as classes. Mas como a gente busca esse baixo acoplamento? Na orientação a objetos, a melhor forma de se chegar ao baixo acoplamento é trabalhando com interfaces. Por isso, o padrão de injeção de dependências diz que o ideal é basear suas dependências em abstrações, que no Java são classes abstratas e interfaces. Porém, no Spring, não podemos injetar classes abstratas e sim apenas interfaces e classes concretas. Embora classes concretas não sejam um tipo de abstração no Java, em alguns momentos não precisamos injetar uma interface, porque uma classe concreta é o suficiente para que você trabalhe em vários projetos nos quais ela venha a ser utilizada. Por exemplo, uma classe de utilidades para manipular strings, como remover caracteres especiais, remover espaços duplicados, entre outras manipulações, não se necessita que exista uma interface, já que esses métodos eles não precisam ter diferentes implementações a cada novo projeto que você vai desenvolver. Assim, então, injetamos a classe concreta. Mas o que é uma dependência? Uma dependência é simplesmente um objeto que uma classe depende para funcionar. Por exemplo, se você declara a classe A e dentro da classe A um atributo da classe B, a classe A ela só vai ser criada quando existir uma instância da classe B. E nesse mesmo B, se essa instância de B não existir, a classe A ela não poderá também ser utilizada, porque ela depende diretamente que exista essa instância para a classe B. E nesse ponto, entramos em um outro padrão de projetos, que é a inversão de controle, que tem como princípio remover do programador a responsabilidade dele de criar instâncias em seus objetos. Dessa forma, estamos passando essa responsabilidade para um software que é chamado de container, o qual vai implementar os padrões de injeção de dependência e inversão de controles
do Spring. E o Spring, ele já facilita a gente porque ele trabalha com container. Dessa forma, e nesse ponto, nós entramos em um outro padrão de projetos, que é a inversão de controle, que tem como princípio remover do programador a responsabilidade dele criar a instância de seus objetos. Dessa forma, estamos passando essa responsabilidade para um software que é chamado de container, o qual implementa os padrões de gestão de dependência e inversão de controle, e o Spring já nos facilita trabalhar como container, porque ele já tem essa implementação pronta para nós.